Bom dia. Ainda é manhã? Sim, mais um pouco. Um policial encostou o motorista e disse que, por estar usando o cinto de segurança, tinha ganhado $1.000 em uma competição de segurança. O oficial perguntou: o que vai fazer com o dinheiro? E ele respondeu: acho que vou para a autoescola e tirar minha habilitação. Naquele momento, sua esposa, sentada ao lado, falou e disse: oficial, não dê ouvido a eles. É sempre engraçado quando está bêbado. Isso acordou o cara no banco de trás, que soltou: sabia que não iríamos longe com esse carro roubado. Naquele momento, bateram no porta-malas e uma voz perguntou: já passamos a fronteira? Eu não sei porque isso é engraçado, mas é. Li isso uns meses atrás, mas merece ouvi-lo novamente. Diz: como eu aprendi a cuidar da minha própria vida. Estava passando pelo hospital psiquiátrico outro dia, todos os pacientes estavam gritando: 13, 13, 13. A cerca era muito alta e não conseguia ver, mas via uma brecha nas tábuas. Então olhei para ver o que estava acontecendo. Um idiota me cutucou com um pau no olho e eles começaram a gritar: 14, 14, 14. Poxa, esse é um clássico. Um dos melhores, certo? Bem, tenho o privilégio de falar sobre a palavra de Deus. Eu lembro-me, quando eu era jovem, primeiro de tudo, na escola, eu tirei boas notas, continuo dizendo que não era um bom aluno, mas minha mãe sempre me corrige, mas ela não está aqui, então eu posso dizer, eu não era um bom aluno. Não aprendi algumas das coisas que deveria aprender na escola. Era capaz de estudar antes de um teste e tirar uma boa nota. De qualquer maneira, foi um aprendizado criativo da minha parte. Eu não lia, odiava ler. Odiava ler. E odiava escrever. Odiava ler e odiava escrever. As duas coisas que mais faço na minha vida agora. É como se Deus dissesse: humor divino, vamos ver como é que vai. Mas eu não gostava de ler, eu odiava. E lembro-me quando entreguei minha vida a Jesus, tudo, de ponta a ponta, como eles dizem, meu compromisso com Cristo. Eu amo caçar e pescar, honestamente não importava se iria caçar ou pescar novamente, não me importava se tinha outra roupa além da que eu estava. Toda a ambição que tinha era toda colocada em uma cruz, em um altar. E só disse sim para Jesus, essa foi a minha resposta ao que Ele estava fazendo e falando em minha vida. Eu lembro que comecei a ler o que foi um milagre. Lembro que, na verdade, li 7 livros consecutivos de um período bem curto, todos sobre oração, por exemplo. E não tinha o suficiente. Eu nunca esqueci de onde comecei. Comecei a ler esse livro chamado Vida Cristã Normal, do Watchman Nee. Alguém mais já leu? É um ótimo livro. Minha experiência ao ler é que fiquei impressionado com as ideias dele. Estava lendo esse livro e pensando, ele estava pensando, isso é tudo da Bíblia. Enquanto eu tinha fome por conhecimento para ler esses livros, eu tinha uma fome especial pela palavra de Deus. Você pode ser alimentado com livros. Eu escrevo, espero que as pessoas leiam, espero ajudá-las. Mas eles são suplementos. A refeição é a Escritura. A palavra de Deus é perfeitamente adequada para falar sobre toda e qualquer situação de nossas vidas. Então, quando disse sim a Jesus para servi-lo como meu Senhor e ser um verdadeiro discípulo, eu tive essa fome pela palavra. Eu nunca parei nessa busca de fome. Já tive momentos em que estive mais fome que outros, mas uma das coisas que aprendi no reino é que nesse mundo natural fica com fome por não comer, mas no reino fica com fome por comer.
Colocar-se em um lugar onde tem uma exposição contínua ao que Deus está dizendo, na verdade, cria um apetite pela palavra. Eu comecei a ler de forma aleatória e vi que era útil ter um lugar de disciplina de leitura. Então, para mim, eu gosto de ler de Gênesis a Apocalipse, ou talvez só no Novo Testamento, li de Mateus a Apocalipse. De fato, quando mudamos para Reading, tive um tempo, foram cerca de 10 anos, em que a maior parte da minha leitura por 10 anos eram só os Evangelhos e o livro de Atos. Li vez após vez após vez. Lembro-me que, a uma certa altura, John Paul Jackson estava aqui e nos falou sobre a próxima onda de avivamento e o que estaria envolvido nisso. O Senhor havia falado algo muito claramente que seria em torno de Romanos capítulo 4. Então lembro que naquela reunião, comecei naquele dia, li Romanos 4 por todos os dias por 3 anos, além do que eu já estava lendo. Lembro de ter isso por 3 anos, lendo, com exceção de 5 dias, que por causa de voos internacionais. O ponto é, fique exposto ao que Deus está dizendo e fazendo. Há momentos em que vou ler só os livros da lei, às vezes só os livros poéticos, seja o que for. A questão encoraja as pessoas a ter o que chamo de leitura recreativa, mas também leitura disciplinada. Não um ou outro, faça os dois. Essa leitura recreativa para mim é que eu tenho uma história com Deus. Tenho uma história com Ele onde tive problemas, fiquei desanimado, fiquei abatido, fiquei desafiado na minha fé, fiquei confuso por não saber que decisão tomar. E meu hábito durante esses 40 anos é sempre de ir à palavra de Deus quando eu estou em um desses momentos. Literalmente, eu leio até Ele falar. Sento-me e leio 20 capítulos, mais de 20 capítulos consecutivos. Vou continuar lendo até que Ele fale comigo. Encontro vida aqui, literalmente vida. Há essas afirmações nas Escrituras. As Escrituras dizem: o homem não viverá de pão somente, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu estou vivo, eu vivo porque Ele fala. Eu vivo porque Ele fala. Então, eu lia e continuo até esse hoje. E se em qualquer momento tiver uma situação desafiadora, o que eu faço é volto a um lugar onde encontrei o Senhor antes. Por exemplo, eu vou ao capítulo 1 de Josué e passo um tempo lá. Vou a Isaías 60, vou para o Salmo 27, 37. Vou a esses lugares onde tem história com Deus. Chorei diante de Deus em um desses lugares e o Senhor falou comigo e me alimentou. E alimentou minha alma. Ele alimentou minha alma com sua palavra. E isso mudou minha vida. Por isso, ele falou: vim desesperado, com fome, vim com a sua palavra na minha frente. Existem esses momentos em que tem na vida com ele, e ele sopra as palavras que estão na página. Nem sempre pode explicar o que acabou de ler. Eu amo essa parte de aprendizado no reino. Ele não toca minha mente primeiro, ele toca meu coração. Se eu vou a ele render, ele me impactará aqui, onde a mudança começa, antes que eu entenda o que ele está fazendo. Essa é uma grande parte do aprendizado, é o aprendizado que ocorre no reino. Então, ele fala essa palavra, eu chamo de leitura recreativa, de ir para um lugar familiar nas Escrituras, onde já estive muitas vezes antes. Volto a esses versículos, refiro-me a eles como minhas cabanas na montanha. Você quer fugir, você quer uma pausa, costumava ir até a cabana, tem um lago lá, vai pescar, senta à beira da lareira, pode fazer o que quiser, mas o ponto é que está de modo de descanso, só se recuperando. Eu tenho lugares na palavra de Deus onde é a minha cabana na montanha. É o meu lugar de refresco pessoal. É por isso que eu tenho história com Deus. Foi aqui que dediquei tempo a Deus ao longo dos anos. Ele encontrou comigo nessas Escrituras. Eu marquei e sei onde ir. Eu sei porque eu tenho história. É como se estivesse casado por 30 anos e ainda tivesse as cartas de amor quando estava noivo. Você volta e lê essas cartas, isso é o que é? Cartas de amor para mim. Muitas pessoas abordam as Escrituras de maneira tão descuidada. Eu vi esse vídeo, eu assisti parte novamente essa semana. Eu vi talvez 1 mês ou 2 atrás, menos de 2 meses atrás. Em lugares da China não podem ter Bíblia. E de fato eles
esses crentes fazem nessas igrejas subterrâneas é que eles têm a Bíblia e tiram páginas da Bíblia e distribuem. Uma família tem uma página de uma semana ou duas, e depois trocam com outra família para ter outras partes das Escrituras. E nesse lugar em particular, alguém foi capaz de contrabandear e trazer uma caixa cheia de Bíblia. E aqui está essa casa com todos esses crentes. E alguém traz essa caixa, e todas essas caixas ali no vídeo, ali, eles abrem a caixa e está cheia de Bíblias. E eles correm, eles seguram contra o peito e começam a chorar, porque têm o privilégio de ler as Escrituras. O grande alerta para mim é que a fome sempre segue a abundância mal utilizada. É de ter tanto acesso a algo. E, no entanto, tem essa coisa fechada no seu coração, onde ela não mais te alimenta. Existe essa convocação, que existe convite para se envolver com Deus. Ele mesmo, quando lemos o que dá vida. As pessoas às vezes dizem, bem, eu não me lembro do que li. Eu já falei sobre isso antes. Mas as pessoas dizem, eu não me lembro que li antes. Bem, digo sim, eu também não lembro que eu tive para o café da manhã ontem. Mesmo assim, me alimentou. Continua tendo seu lugar em mim. Está tendo uma rotina privilegiada de passar pelas Escrituras. Gosto de leitura aleatória, fim de semana na cabana. Adoro esse tipo de leitura. Mas sempre ter a leitura disciplinada das Escrituras. Talvez através dos 4 evangelhos, talvez no Velho Testamento, seja o que for. O ponto é, o que verá é que estará em um ponto, ou crise, ou necessidade, ou precisa de clareza por alguma coisa, e descobrirá que Jesus te tem no capítulo em que está naquele dia. Você vai para onde está o seu marcador, abre e descobre que é exatamente nisso que precisa de uma resposta, porque Ele te pegou. Ele é grande, Ele é soberano, Ele adora marcar na vida. O ponto é que temos a disciplina e, em seguida, como Deus soberano, Ele nos prepara para nos encontros divinos onde precisamos. Nós só temos que continuar indo. Ouço as pessoas dizerem, li esse versículo hoje de manhã, foi tão profundo que me alimentou o dia inteiro. Seja o que for. Eu gosto de comida. Considero que a comida é a vontade de Deus para a minha vida. E escolho qualidade em vez de quantidade. Eu gosto de boa comida. Tenho restaurantes favoritos no mundo todo. Meu restaurante favorito fica em Napa Valley, chamado The French Laundry. Estive em vários restaurantes com estrelas Michelin em todo o mundo. Oh, Deus, quase recebe uma nova versão de linguagem de oração comendo essa comida. Há encontros com Jesus naquela mesa. Lembro da primeira vez que comi no French Laundry, fomos abençoados o suficiente para ir lá várias vezes, mas lembro a primeira vez. Eles têm cerca de 9 pratos, então te dão algumas coisas ali. Essa é a comida mais fina do planeta. Então lembro de estar sentado lá e eles trazem essa tigela com caviar e ostras. Chama-se ostras e pérolas. O chefe Keller é mundialmente famoso por esse prato. Agora precisa saber o detalhe. Odeio ostras, odeio caviar. Portanto, aqui tem esse conjunto que não pediria por escolha própria. Mas o que se faz é escolher o menu vegetariano, que nunca será a minha escolha, ou o menu de carnes. Todos os vegetarianos que me amam semana após semana, não sei como consegue isso, suporta tanto tormento de mim. Então trouxeram essa pequena tigela, um prato grande, uma pequena tigela com caviar, ostras e nesse molho. Olhei para a Benny e disse, estou pagando muito dinheiro nessa refeição para pelo menos não tentar, o que não é o meu normal. Mas pensei, vou ser ousado, vou expressar grande fé. E mordi as ostras e pérolas. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo na minha boca. Virei para Ben e disse, eu quero uma tigela cheia dessas coisas. Não sei o que tem no molho. Sabe o que fazemos? Como sabe, sou um comprador de livros de receitas, embora eu não cozinhe.
Digamos que você vai ao French Laundry, a um bom restaurante, você prova a melhor coisa que já provou e vai à recepção do restaurante. E lá tem livros de receitas do chefe Keller ou quem quer que seja. E você diz, cara, eu quero isso de novo. E pega esse livro de receitas e encontra lá ostras e pérolas. Você começa a olhar por todos os ingredientes. Você diz, sabe, eu não gosto disso. Essas ostras. Não gosto de caviar. Oh, olha esse tempero, eu nunca fiz assim. Oh, colocaram isso, mas isso é meio sem graça. Por que colocaram isso na receita? Então, passa pela receita e descobre que não há muitas coisas que precisaria ali por si só. A menos que jogue um pedaço de chocolate. Então, tem essa receita de coisas com gosto amargo, gosto de peixe, gosto azedo, muito salgadas, muito doce, sem graça, mas de alguma forma o mestre-chefe as reúne um prato perfeito e se torna a melhor coisa que já comeu em sua vida. Esse livro tem coisas amargas, azedas, coisas que são tão doces, coisas que são tão confrontadoras, coisas que são tão desafiadoras, coisas que são tão exóticas por si mesmas, mas quando elas se misturam ao todo, é a melhor refeição que vai comer. É para isso que nascemos. É todo o conselho de Deus. Algumas pessoas me deixam louco. Eles só passam e encontram os versos para sentir-se bem. Não, você precisa de alguns tapas. É chamada a espada por um motivo. Há coisas presas em você que não deveriam estar aí. A Bíblia diz, a palavra de Deus é boa para a correção. Provérbios 12, verso 1 diz, essa é a tradução King James. Não é a Message Bible. E diz, quem odeia correção é estúpido. Quem odeia correção é estúpido. São burros. Vou falar diferente. Quem odeia ser corrigido pelas Escrituras é estúpido. Vou te dizer algo. Temos opção, porque será corrigido. Ou será em privado, com a espada, ou em público, com a comunidade. Mas será exposto. Só de olhar para o seu rosto é uma alegria tão grande para mim, vendo o contorcer da cara das pessoas. Essa é uma jornada relacional. Sou tão agradecido, meu Deus, não sei quantas Bíblias e programas bíblicos, materiais de estudo e livros que eu tenho no meu iPad. Eu amo. Sento no avião e digo, o que essa palavra significa? Eu toco a palavra e aparece todas essas coisas. Adoro. Mas eu quero lhe dizer, não tenha um relacionamento com Deus, com as Escrituras que estejam só numa tela. Tenha algo em que possa escrever, porque essa será a sua história. Me levantei por volta de 3 da manhã, agosto de 2009, acho que foi nesse ano. Estava indo para a Argentina, fui usar o banheiro, havia um livro ali, do King Clement. Olhei para a contracapa e ele escreveu uma nota para mim. Estava aqui, escreveu uma nota para mim, escreveu uma referência, olhei aquela referência e ela falou tão profundamente comigo, que foi para a minha Bíblia, marquei e anotei a data, porque nunca quis esquecer a data. Então, está na página direita do livro de Naum, na minha Bíblia, o que o Deus falou, você quer sua história com Deus, você quer sublinhar, você quer fazer referências cruzadas, Deus fala com você no Evangelho de João, e você vê uma coisa semelhante em Josué, em segundo, encontra em João, depois volta a Josué, escreva a referência. Você tem que ter essa linha da sua jornada redentora com o Rei Jesus. Ele está ali ensinando como pensa e como vê. Você precisa dessas coisas de confronto. Você precisa das coisas que são duras. O livro de Juízes, as coisas que por si mesmas são tão desagradáveis. Mas em toda a Escritura, nessa jornada em conhecê-lo e ser verdadeiro discípulo, descobrimos que essas coisas não se contradizem como pensávamos. Elas se complementam.
Esse sabor é que é amargo por si só. Quando adicionado a essa parte da refeição, destaca o sabor da refeição. Essa coisa está escrita na íntegra para ministrar a quem somos, para nos levar ao senso de propósito e desfrutar o senso de destino. Eu quero que abra suas Bíblias, vamos ler 2 porções das Escrituras. O primeiro será no Salmo 119. Vou ler o Salmo inteiro para você. Não vou fazer isso. Na verdade, ontem estava pensando, acabei de chegar de New York, a propósito, Deus está fazendo tantas coisas incríveis em New York. Uau. Alegre em ver tantas pessoas famintas. Voei para casa ontem por causa do trabalho na pista de São Francisco e precisávamos de redirecionar nosso voo. Arranjei voar para Sacramento, então alguns dos estagiários me buscaram, me trouxeram para casa. No caminho, sentado no banco de trás, comecei a ler o Salmo 119. É um salmo que é tão rico em definir o papel da palavra de Deus em nossa vida. Eu quero te desafiar. Sente em um lugar e lê o salmo inteiro. Não demora tanto quanto você está pensando. Você sabe que lemos mais rápido do que falamos. Se lemos em voz alta, lemos um certo ritmo. Se você não lê em voz alta, na verdade, lê mais rápido. Isso é verdade para quase todo mundo no planeta. Mas sabe quanto tempo leva para ler toda a Bíblia em voz alta? Se você lê em voz alta, demora 72 horas. 72 horas. Isso diz quanto lemos. 72 horas para ler a coisa toda, de Gênesis a Apocalipse. No Salmo 119, observe as palavras, estatutos, preceitos, testemunhos, mandamentos. Todas essas palavras, porque são ângulos diferentes dessa coisa chamada Palavra de Deus. Quero encorajá-la a ler isso. Em algum momento, de uma vez, se puder, divida se for necessário, mas entre com essa pergunta: que papel a palavra de Deus deve ter na minha vida? Se for a esse livro com perguntas, encontrará respostas. Caso contrário, encontrará informações aleatórias. Salmo 119, vamos ler cerca de 5 ou 6 versículos. Começando com o versículo 9. Como purificará o jovem ou o velho o seu caminho, observando conforme a tua palavra? Com todo o meu coração te busquei, mas não me deixeis desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ainda posso ouvir a minha avó citando esse versículo. Acho que ela estava tentando me ajudar. Ela citava esse versículo para mim. Como purificará o jovem seu caminho? Então ela ia: escondi a tua palavra no meu coração para que não pecar contra ti. Vamos parar e olhar para esse conceito por um momento. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você sabe o que acontece quando se preocupa? Está plantando uma mentira em seu coração até que as raízes cresçam e afetem sua alma. Elas afetam o pensamento, valores, emoções, todas essas coisas ficam sob a influência daquilo que esteja preocupado. Ansiedade, medo, ressentimento, ciúme, suspeita, ofensa. Todas essas coisas, quando as guarda, quanto mais as segura, mais profundas as raízes ficam. É por isso que arrependimento deve ser um sentimento tão profundo quanto entregamos as coisas para Jesus. Não é só me perdoe, desculpe por isso. Quando é um estilo de vida por muitos anos, onde as raízes se aprofundaram e afetaram minha personalidade, minha alma, é preciso lidar profundamente com isso. Não estou falando de autoabuso, eu quero dizer através da profunda confissão
Deus, eu vejo o impacto do meu pecado nessa maneira de pensar. Isso afetou quem me fez para ser e está errado. Eu fiquei com isso por 20 anos. Deus, por favor, me perdoe e me livre dessa maneira de pensar. O arrependimento tem que ser profundo para desarraigar as coisas que guardamos por tanto tempo. O que acontece é que uma ofensa e inveja, o livro de Tiago chama inveja de sabedoria. É uma das coisas mais loucas que verá. O livro de Tiago chama inveja de sabedoria. É uma sabedoria inferior. É aquilo que é natural e demoníaco. Por que chama de sabedoria? Porque está dizendo que ao reconhecer como sabedoria, a inveja é mantiva vida pela informação. A inveja, suspeita, ressentimento, atrai informações para reforçar a ofensa. Você atrairá mais informações para se sentir seguro em sua conclusão. Mas ela não existe no coração de Cristo. É por isso que guardamos a palavra de Deus em nossos corações. Por quê? Para que não pequemos contra Deus. E essa nossa reação for algo diferente de amor, isso levará ao pecado. Se nossa reação vier de qualquer outro lugar que não seja o amor, o levará ao pecado. Jesus era muito sério em ser bem representado na terra pela maneira como lidamos com as coisas que vêm ao nosso caminho. Só existem duas respostas na vida, medo e amor. Só existem dois lugares de onde falamos, medo e amor. Só existem dois lugares a partir dos quais agimos e tomamos decisões, medo e amor. Muitos crentes ficam confusos nessa área e acham que estão discernindo algo e ficam desconfiados, ressentidos ou ofendidos com outra pessoa. E essa ofensa atrai informações para mantê-las presas neste lugar. Assim, a Escritura diz, escondi a tua palavra no meu coração, aguardei para não pecar contra ti. É a sua palavra em mim, liberando seus nutrientes espirituais, que me ajuda a permanecer no centro de uma representação precisa e autêntica de quem Jesus é. Jesus estava conversando com a multidão em João 5. Parte dessa multidão era um grupo de fariseus. Ele olha para os fariseus e diz, não acreditam em mim porque a minha palavra não estava em vocês. Pense sobre isso. Aqui estão os fariseus fazendo a sua rotina, lendo as Escrituras, estudando, todas essas coisas, mas eles nunca deixaram entrar em seus corações, estavam nas suas cabeças, então tinham os conceitos para debater, discutir, mas nunca transformou seu coração. Então Jesus aparece, o Messias, ele aparece e diz, e eles não acreditam. A razão pela qual vocês não acreditam é porque a palavra não estava em você, você não colocou no seu coração. A implicação é, a palavra de Deus em meu coração me faz crer no que ele esteja prestes a fazer. Versículo 11 novamente. Escondi a tua palavra no meu coração para que não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, que com tantas as riquezas. Meditei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recriar-me-ei em teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Você pode ver afirmação depois de afirmação para trazer nossos corações uma afeição pelas Escrituras. A palavra diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. As Escrituras nos preparam para ouvir para que possamos crer. A fé vem do ouvir, a capacidade de ouvir vem das Escrituras. Há duas palavras no grego, no Novo Testamento, para a palavra de Deus, que é bom saber. Uma é a palavra logos e a outra é rema. Alguns já ouviram essas palavras usadas no passado. Logos geralmente se refere às escrituras impressas ou escritas. Rema geralmente se refere àquilo que Deus falou em um dado momento.
Você pode estar lendo, por exemplo, o livro de Efésios e, de repente, essa frase pula e traz conforto à sua alma, direção, ou sabedoria, ou revelação, ou fé, ou seja o que for. Ela sopra o que está escrito. Então, o Logos, que é impresso, mas o Rema é o que Deus acabou de falar. Na unção, a linha entre Logos e Remos desaparece. Tudo se torna capacitado para nos alimentar, nos direcionar, nos corrigir. Eu volto às Escrituras todos os dias. Não perco um dia. Perdi um dia 37 anos atrás, porque eu tinha pedras nos rins. Sabe, elas são superestimadas. Não foi tão divertido quanto eles disseram. No meio da noite, eu tinha os meninos, Lee ainda não tinha nascido, então, quando 38 anos, eu acho. Eu estava com tanta dor e pensei que o inferno tinha chegado. Estava com dor, era inacreditável. Ben não estava lá, ela estava em um retiro de mulheres. Eu liguei para o médico, que era um amigo pessoal, ele disse, tinha encontro no hospital? Vem agora. Ele disse, não posso. Não consigo me mover. Oh, meu Deus, eu estava com tanta dor. E ele disse, tudo bem, vou na sua casa. Então eu liguei para o Chris, preciso de ajuda. Me encontre no hospital, preciso que fique com os meninos. Não havia ninguém para ficar com eles, então o Chris veio e ele ficou no saguão com os meus filhos. Estava com tanta dor. Eu quero louvar a Deus por quem descobriu o Demerol. É mágico. Demerol, para mim, é um presente de Deus. Eles me deram umas doses que precisava até estar no La La Land. E que a pedra passasse. No dia seguinte, estava bem. Mas não li naquele dia. Não li naquele dia. A menos que seja algo assim, vou começar o meu dia, vou terminar o meu dia. E se tiver a chance, lerei durante o dia. Wigglesworth, acho que foi dito sobre ele que se ele não estivesse falando numa reunião, fazendo alguma coisa, ele não passaria 15 minutos sem ler a palavra. Ele tinha um Novo Testamento no seu bolso, ele pegava no ponto de ônibus, sentado no banco do parque, onde ele estivesse, só parava e lia. Manter-se conectado ao que Deus está dizendo é uma fonte de vida. Não é opcional. É a própria vida. Vivo porque Ele fala. O poder da sua palavra. No tempo da criação, ele falou, ele disse, haja luz. Você sabia que os universos continuam se expandindo, pelo menos na velocidade do som, se não na velocidade da luz? Eles estão sendo continuamente formados e criados. Por quê? Ele nunca chamou sua palavra de volta. Quão poderosa é a sua palavra? O que ele declara, ele habilita, ele capacita, ele torna possível. Ele quer que nos deleitemos no privilégio dele falar conosco. Vá para 2 Timóteo, capítulo 3, e concluiremos aqui. Você está vivo? Todo mundo vivo? Nessa manhã eu fiz uma lista rápida de coisas que me lembro que a Bíblia diz sobre a Bíblia. Diz, a palavra instrui, corrige, dirige, inspira, fortalece, dá fé, cura e faz promessas. Se quer saber como é a saúde divina, estude o livro de Provérbios e veja toda vez que encontrar vida e saúde. E descubra quantas vezes elas são conectadas à palavra de Deus. A palavra inspira saúde no corpo humano. É a pílula. Foi mal. Foi mal, bem ruim mesmo. Certo, vamos apressar e irmos às Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 3. Aqui está uma promessa para colocar na sua geladeira, verso 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Deixe-me ler novamente. Esse é um daqueles versos azedos que ajuda o restante a ser ressaltado.
Limpe seu paladar. Está pronto? Vamos nós. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de foste inteirado, sabendo que o que tem aprendido, e que desde a sua meninice sabes que as Sagradas Escrituras que podem te fazer-se sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Sábio para a salvação. Frase interessante. Sábio para a salvação. Você diz, Bill, já sou salvo? Eu sim, eu acredito nisso. Acredito que no momento em que recebe Cristo, foi salvo, nasceu de novo. Paulo fala sobre trabalhar em sua salvação diariamente. Então, essas tríplice dimensão da salvação, eu fui salvo, tal dia, eu estou atualmente sendo salvo, e quando Jesus voltar ou eu morrer e aparecer diante dele, eu serei salvo. Existe a dimensão trina da salvação. Ele está falando aqui sobre a palavra de Deus e como sendo aquilo que nos permite trabalhar nossa salvação diária. Em outras palavras, estaríamos mais salvos hoje do que ontem? Isso deveria ter te animado muito mais do que isso, mas vamos em frente. Vou fingir que foi uma boa resposta. Verso 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreensão, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, ou a mulher de Deus seja perfeita, e plenamente preparado para toda boa obra. Aqui está a questão. A palavra de Deus me prepara espírito, alma e corpo, intelectualmente, emocionalmente, mentalmente. O que é diferente de intelectualmente é o estado da minha mente, fisicamente. No natural, totalmente preparado para toda boa obra. Em outras palavras, qualquer desafio que vier, estou pronto para representar o Rei de tal forma adequada para agir nessa situação, para que Jesus seja bem representado. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus trabalhando dentro e na minha vida, me prepara para ser adequado e bem-sucedido em qualquer oportunidade que tenha para representar o Rei. Para que o homem de Deus seja perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. Capítulo 4. Vamos encerrar. Diz, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Agora, para todos aqui, isso não é do púlpito, isso não é uma exortação para as pessoas do púlpito. Cada um de nós deve ser declarador da palavra de Deus. Pode ser num relacionamento pessoal, pode ser num café com um amigo. O ponto é que está envolvido em comunhão e essa troca de ideias e vida que vem das Escrituras. Pregue a palavra. Esteja preparado em tempo e fora de tempo. Em outras palavras, faça quando quiser e quando não quiser. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mestres e recusarão a verdade. Dentro de um contexto do propósito, o poder das Escrituras. Há pessoas agora que estão fazendo uma bagunça na Bíblia, porque estão tirando qualquer palavra de julgamento, de correção, qualquer palavra que te faça sentir insegura, removendo isso e só ancorando em promessas que o recompensam, para que não haja absolutamente nenhuma dor nas Escrituras. Mas deve nos causar alguma dor. Deveria ser assim. Nunca vem de um pai que nos quer nos destruir. É um pai que diz, eu estou trabalhando intensamente e seriamente em sua vida e se parecerá como Jesus quando eu terminar. E isso precisa de ser uma espada. Vai doer só por um momento. E ele fala, ele corta aquilo que está completamente desnecessário e nos convida a esse relacionamento com as Escrituras. Às vezes é inspirador. Você não quer parar de ler. No entanto, precisa ir trabalhar, ou que seja o que for. Há outros momentos em que está lutando, porque sabe que encontrará a vida. Eu leio as genealogias. Quando estou lendo as Escrituras e a hora da genealogia, essa é a parte sem graça da receita. Mas ajuda a receita. Ajuda a refeição inteira a ser o que é. Aquilo que nutre, desafia, que me muda.
Algumas pessoas estão dizendo, não precisamos prestar atenção nos ensinamentos de Jesus, porque todos os seus ensinamentos estavam no Velho Testamento, o que é verdade, porque a nova aliança foi quando o seu sangue foi derramado. Portanto, todo o seu ensinamento durante os 3 anos e meio de ministério estava no Velho Testamento. Então, eles dizem que não precisamos dos ensinamentos de Jesus. Pense nisso. Jesus foi o maior mestre de todos os tempos? Sim. Se Deus, o Pai, mandou ele ensinar no final do Velho Testamento, por 3 anos e meio, e essa foi a única vez em que esse ensinamento valeu a pena, então Deus é o pior administrador que já existiu. Ter o melhor no final de milhares de anos, por 3 anos e meio, com alguns milhares de pessoas sob sua influência. Isso é loucura. Para lidar com isso, os escritores das Escrituras sabiam que viriam no futuro. 1 João, ele diz, quem vier a você que não tem os ensinamentos de Jesus, nem os receba em sua casa. É sério. Não os receba em sua casa. Isso não está dizendo o seu vizinho que não conhece a Cristo. É dizer que aqueles que se disfarçam de crentes, eles não têm nada a ver com os ensinamentos de Jesus, não se envolva com eles. E se recusarem a se arrepender e deixar esses ideais, eles irão infectar os seus valores das Escrituras. Certo. As pessoas vêm e dizem, há erros na Bíblia. Não. Mas vamos fazer de conta que há, por questão de discussão. Não há tantos erros aqui quantos há em você. E eu não vou te deixar redefinir o que é valioso aqui para mim. Fora isso, eu estou bem feliz o tempo todo. Eu oro para que o Senhor nos presenteie com a graça pela palavra de Deus, pelas Escrituras, pelo entendimento. A Bíblia diz que o conhecimento é tão fácil para quem tem entendimento. Você pode imaginar uma sala com escaninhos para diferentes pessoas, escritórios diferentes. Quando tem um escaninho, tem um lugar para colocar o conhecimento. Quando tem o entendimento, há um contexto para o que Deus gostaria de dizer. Mas ele não é um mau administrador e não libera revelação para uma pessoa que não tem um contexto para colocá-la. Então, uma das coisas que fazemos, temos fome, respondemos ao que Ele nos falou até agora, vivemos Sua palavra, nós temos uma história com Ele. Então, atraímos uma compreensão contínua das revelações para que possamos impactar as pessoas ao nosso redor. Eu quero que fique de pé porque vamos orar. Quero orar por você. Jesus, faça isso ganhar vida. Sabe o quê? Lembro que provavelmente tinha 19 anos na época. A igreja estava no prédio velho, que não existe mais. E tinha uma biblioteca. Eu lembro-me de tirar esse livrinho branco da prateleira. Não sou um leitor. Estava começando a me envolver com a leitura. Puxei esse pequeno livro branco da prateleira. Eu abri no meio e comecei a ler. Enquanto lia, pensei... Isso é incrível. Eu podia sentir saindo dele. Honestamente, podia sentir isso. Vida saindo da página. E continuei lendo, e virei a página e continuei lendo. Então havia uma referência das Escrituras. E vi, na verdade, estava lendo a palavra e nem sabia. É por isso que a vida estava saindo da página, quando ele citava as Escrituras para provar seu argumento. Vida. Vivo porque Ele fala. Então, Pai, eu oro para que dê vida à Sua palavra em um nível que nunca conhecemos antes. Que todas as pessoas nessa sala, todos nossos amigos que estão espalhados pelo mundo na Bethel TV, tenham esse novo dom de fome pela leitura da palavra de Deus.
deleitar-se nela. Expanda a nossa sabedoria, expanda a nossa devoção à palavra escrita. Pedimos isso para a honra em nome de Jesus. Amém. Se pudesse pedir a equipe de oração que vem à frente. Houve um apelo. As pessoas já foram convidadas para Cristo. Cristo fez isso. Ele fez isso durante a ceia, ok? Se puder ficar no seu lugar por um momento. Só a equipe de oração, por favor, vem à frente. Mas deixa eu te fazer a pergunta. Se existe alguém aqui que só diria, Bill, eu nunca fui um discípulo de Jesus. Ou se fosse, escolhi o meu próprio caminho e quero voltar para ele hoje. Eu quero depositar minha fé nele e me tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. Discípulo significa aprendiz. Quando paramos de aprender, deixamos de ser discípulo. Você diria, Bill, eu quero ser um aprendiz. Eu quero ser perdoado do pecado e curado por dentro. Se há alguém aqui, levante sua mão bem rápido. Quero ter certeza. Alguém? Bem aqui, outro. Mais alguém? Mais alguém? Bem aqui a outro. Tão lindo. Vamos. Bem aqui a outro. É tão bom. Aqui do meu lado esquerdo, à minha esquerda, há um grupo de pessoas que conhecemos e confiamos. Haverá um pequeno banner bem aqui à minha esquerda. 4 de vocês, e se há mais, quero que os 4 de vocês venham rapidamente a esse grupo aqui, porque eu quero que eles conversem com você, quero que eles orem por você. Deixe os seus assentos, venha para eles agora. Esse pessoal vai orar por você, porque eu quero que seja abençoado, sem medida. Sim, receba-os enquanto eles vêm. Fantástico. Bem aqui. Você está encerrando? Vem, pegue o microfone. Diga a todos o que fazer. Espere um momento, pessoal. Deixa eu ir. Ele vai te dizer o que fazer. Podemos ver o Pastor Bill. Que palavra maravilhosa. Muito obrigado por servir. Quero estar aqui e orar por você, te abençoar. Se precisa de oração por qualquer coisa, seja cura no seu corpo, uma palavra do Senhor, se precisa algum tipo de conforto, vem aqui, o time quer orar por você. Nós te abençoamos e oramos para que esse dia seja marcado com surpresas inesperadas de Deus. E te abençoamos quando você vai. Vem aqui, queremos orar com você. Tenha um bom dia.